E aí, você já parou para pensar sobre a ação do Espírito Santo mostrada no livro de Atos? E sobre a conexão desse livro com as cartas de Paulo? Ainda não? Lembrando que esse vídeo já é a parte 2 sobre o livro de Atos. Então, se você não assistiu o primeiro, clica no cardzinho aqui em cima e depois você volta para cá. Vamos começar esse vídeo falando um pouco mais sobre o crescimento da igreja através da ação do Espírito Santo, fazendo uma comparação entre o Pentecostes em Atos 2 com a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Nessa passagem, o profeta Joel ele descreve um momento em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade. O Espírito não seria mais restrito a líderes e profetas específicos, mas estaria disponível a todos, homens, mulheres, crianças, velhos. A profecia de Joel aponta para um tempo em que o Espírito capacitaria as pessoas a profetizar, sonhar e ter visões, como um sinal da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Quando o Espírito Santo se derrama sobre os discípulos em Pentecostes, em Atos 2, Pedro vai citar diretamente a profecia de Joel, afirmando que o que eles estavam vivendo era o cumprimento dessa promessa de Deus. A manifestação do Espírito em Pentecostes era uma evidência clara de que a profecia de Joel estava se cumprindo, pois o Espírito estava sendo derramado de maneira universal, não apenas sobre um grupo específico de pessoas. Em Atos 2, do 17 ao 21, Pedro explica que o que eles estavam experimentando não era uma coincidência, mas o cumprimento de uma promessa profética de Deus para aquele tempo. Após a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega com poder e convicção, abordando o povo com um sermão impactante. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele momento. E a pregação de Pedro no Pentecostes é significativa por várias razões. Primeiro, porque demonstra clareza e ousadia, fazendo um contraste com a atitude de Pedro antes de Pentecostes, que com medo e insegurança negou a Jesus, mostrando que ele agora estava transformado pela presença do Espírito Santo. Ele se levanta com grande ousadia para explicar aquilo que estava acontecendo e apresentar Jesus como o Messias prometido. Em sua pregação, ele vai utilizar as escrituras do Antigo Testamento, citando Davi e Joel, para conectar os eventos do Pentecostes com a vinda do reino de Deus. Segundo, que demonstra convicção e arrependimento. Ao explicar a morte e ressurreição de Jesus, Pedro confronta o povo, dizendo que foram eles que crucificaram o Messias. Esse confronto vai tocar o coração dos ouvintes e eles vão se perguntar o que eles deveriam fazer. A resposta de Pedro vai resultar em um grande movimento de arrependimento e conversão genuína. O impacto dessa pregação de Pedro foi imediato e profundo. Em Atos 2:41, nós vamos ver que cerca de 3.000 pessoas se converteram e se uniram à igreja só naquele dia. Esse grande número de conversões reflete não apenas o poder da mensagem pregada, mas também a eficácia do poder do Espírito Santo, abrindo as mentes e os corações para receber a mensagem que foi pregada. Esse evento foi o marco inicial para o crescimento explosivo da igreja, que se espalhou não apenas em Jerusalém e Judéia, mas também até os confins da terra. Esses são fatores essenciais para entender o Pentecoste, pois mostram a realização da promessa de Deus e o início de um movimento que mudaria a história da humanidade. Vamos ver também uma comparação entre os sinais dos apóstolos com os sinais que Moisés realizou muitos anos antes. Pois os sinais realizados pelos apóstolos e os sinais realizados por Moisés são importantes para entender a autoridade espiritual que eles possuíam, além de mostrar como Deus usou sinais e maravilhas para validar sua mensagem. Moisés havia sido escolhido por Deus para libertar os israelitas do Egito e também para guiá-los até a Terra Prometida. Os sinais e milagres realizados por Moisés serviam como uma confirmação da autoridade divina. Tinham o propósito de validá-lo em sua missão como líder do povo de Israel, demonstrando também o poder de Deus tanto para os egípcios como para o próprio povo de Israel. Já os apóstolos, principalmente depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, realizaram milagres que serviram para autenticar sua autoridade apostólica e também a mensagem do Evangelho. Assim como Moisés, os apóstolos também eram uma ferramenta de Deus. Mas no contexto do Novo Testamento, os milagres apontavam para a autenticidade das obras de Cristo e início do reino de Deus, que estava sendo proclamado pelos apóstolos. Enquanto os milagres de Moisés eram um sinal da libertação física do povo de Israel da escravidão, os milagres dos apóstolos vão evidenciar sinais da salvação espiritual e do avançar do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. Ambos os conjuntos de milagres servem como uma validação da missão divina. Mas os milagres dos apóstolos, especialmente curas e ressurreições, apontam para a realização da promessa e restauração de vida por meio de Jesus Cristo. Vamos passar a ver agora a conexão entre o livro de Atos e as cartas de Paulo.
Essa conexão é essencial para entender como as experiências missionárias de Paulo moldaram sua teologia e como ele lidou com questões importantes, como a inclusão dos gentios na fé cristã. As viagens missionárias de Paulo, narradas no livro de Atos, são essenciais para a formação e disseminação da teologia paulina, que tinha o foco na salvação pela graça, na justificação pela fé e a inclusão dos gentios como povo de Deus. Em Atos, vamos ver como Paulo, durante suas viagens, prega não somente aos judeus, mas também aos gentios, desafiando a ideia de que a salvação era apenas para os judeus. Isso fundamenta a teologia paulina de que não há distinção entre judeus e gentios, como vemos no livro de Romanos. As dificuldades que Paulo enfrenta, como as perseguições e oposições das lideranças judaicas, refletem a tensão entre a tradição judaica e a nova revelação em Cristo, que Paulo vai expor com clareza nas suas cartas. As dificuldades que Paulo enfrentou nas viagens, como prisões, apedrejamento e rejeição, como por exemplo o que aconteceu em Icônio, Listra e Filipos, fazem parte da sua teologia sobre a santificação através do sofrimento. Paulo aprende e ensina que o sofrimento é o meio pelo qual os cristãos são moldados à semelhança de Cristo, como vemos em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. E isso vai ser um tema recorrente nas suas cartas, como em Filipenses, onde ele vai falar sobre se alegrar em fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Em Atos, vemos como Paulo funda igrejas e estabelece líderes, o que está diretamente ligado à sua teologia sobre a organização da igreja. Em 1 Coríntios e Efésios, ele vai falar sobre a importância da liderança e da edificação do corpo de Cristo. A experiência de modelar diversas comunidades cristãs vai ajudar a modelar suas instruções sobre a vida na igreja. Portanto, as viagens missionárias e os muitos desafios enfrentados por Paulo no livro de Atos são o pano de fundo para as muitas doutrinas que ele vai falar e explicar em suas cartas, especialmente sobre a missão entre os gentios, a salvação pela graça e o papel da igreja. As prisões de Paulo foram momentos significativos em sua vida e ministério. Durante esse período, ele escreveu algumas das cartas mais importantes do Novo Testamento. Essas cartas revelam a continuidade de sua missão evangelística, mesmo enquanto ele estava preso, e refletem sua teologia, preocupações e cuidado pastoral. Vamos falar sobre as principais prisões de Paulo que foram narradas em Atos. No capítulo 16, nós vemos que Paulo foi preso em Filipos. Ele estava junto com Silas e foram presos após expulsar um espírito de adivinhação de uma escrava. Eles foram espancados e lançados na prisão, mas mesmo assim, sua reação foi cantar louvores a Deus, o que fez com que um terremoto acontecesse e abrisse as portas da prisão. Nesse episódio, o carcereiro se converteu e então a igreja em Filipos foi fundada. Outra prisão importante vai acontecer entre o capítulo 21 e o capítulo 26 de Atos, onde ele vai estar preso em Jerusalém e em Cesareia. Paulo foi acusado de profanar o templo e isso levou ele a ser preso. Ele acabou sendo transferido para Cesareia, onde ficou por 2 anos preso aguardando seu julgamento. Durante esse tempo, ele teve a oportunidade de defender e apresentar o evangelho a diversas autoridades, como por exemplo o governador Félix, o rei Agripa e o imperador romano. A outra prisão acontece em Atos 28, quando Paulo está preso em Roma. Depois de apelar para César, ele foi enviado a Roma para ser julgado por ele. Lá, ele esteve em prisão domiciliar e teve a liberdade de pregar o evangelho. Foi nessa prisão que ele escreveu várias de suas cartas, como por exemplo Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. As prisões de Paulo foram momentos de desafios e sofrimentos, mas também de grande produtividade a respeito de ensino e evangelização. As cartas que ele escreveu enquanto esteve preso refletem sua teologia do sofrimento, sua alegria no Senhor mesmo diante das adversidades e seu compromisso com a expansão do evangelho. Elas abordam questões essenciais para a vida cristã, como a unidade da igreja, a supremacia de Cristo e as práticas cristãs diante da dificuldade. Em resumo, o livro de Atos é de extrema importância para o entendimento do Novo Testamento, pois serve como um elo entre os evangelhos e as cartas apostólicas. Ele narra o início e a expansão da igreja cristã após a ascensão de Jesus, detalhando o papel central do Espírito Santo e a obra de Pedro e Paulo na evangelização do mundo romano. Atos é essencial para entender como o evangelho se espalhou e como a igreja se desenvolveu e enfrentou desafios, consolidando a base para as cartas de Paulo e os ensinamentos posteriores do cristianismo. Atos nos fornece uma visão clara da missão global da igreja e da ação contínua do Espírito Santo, sendo essas fundamentais para a história da salvação. Bom, a partir do próximo vídeo, estaremos abordando cada uma das cartas de Paulo. Então, quero te convidar a ficar ligado aqui no canal.
Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui sobre o livro de Atos, curte o vídeo, compartilha ele e comenta aqui qual a parte que você mais acha interessante sobre o livro de Atos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.